As pessoas que votaram no Lula estão recebendo um monte de traições. Claro, né? Não dá pra falar de PT sem falar de corrupção. Mais e mais escândalos de corrupção. O pior número dos últimos 15 anos. 15 anos. E o pessoal tá calado. O PSOL não é um partido político há muito tempo. Já faz bastante tempo que o PSOL se porta como um escritório de advocacia do crime. Tá feio a coisa pro Lula, pessoal. A nova pesquisa Quest é um desastre completo pra ele. Trágico, trágico. Reprovação que chega a 57%. Um recorde. Vem que eu te explico. A dura realidade do PT é que ele perdeu todo mundo que não é de esquerda. Eu peguei aqui a pesquisa pra você. O Lula perdeu os jovens, que foram a base da militância dele em 2022. Ele perdeu quem tem ensino médio ou mais. Ele perdeu quem ganha mais de 2 salários mínimos. Ou seja, ele perdeu quem estuda, quem trabalha e quem paga imposto. Esse pessoal cansou. Quem poderia imaginar, né? Sobrou quem? A bolha ideológica da esquerda brasileira. Só que aqui no nosso país, esse grupo é uma minoria. É aquele pessoal que finge que o Brasil tá bem, enquanto o país está completamente afundando ainda mais. Algumas coisas explicam esse aumento na reprovação do Lula. A primeira coisa é óbvia, né? Segurança pública. Se as facções já eram fortes, agora no governo Lula parece que elas estão ainda mais empoderadas. O que será que aconteceu? Todo mundo inseguro, todo mundo com medo de ser assaltado, de perder o seu celular, de perder seu carro, de alguém estourar o vidro do carro da sua mulher enquanto ela vai pro trabalho. Tá todo mundo com medo. E o Lula cortando verba do combate ao crime organizado. Na economia, a pesquisa aponta que 48% dos brasileiros acha que a economia do Brasil piorou. O Lula prometeu picanha barata, entregou a picanha mais cara dos últimos 20 anos. Desastre completo na economia. Tem o ministro da Fazenda que só se importa em aumentar imposto, aumentar a taxa e não em cortar gasto e não em combater o déficit. As pessoas que votaram no Lula estão recebendo um monte de traições. Dá uma olhada no caso do meio ambiente, que era uma pauta cara para Lula, Marina Silva, Janja, a página de fofoca, aquele monte de artista de péssima qualidade que votaram no Lula e no PT. Só em maio de 2025, as queimadas na Amazônia subiram 91% em apenas um mês. A Janja virou um completo pesadelo político pro Lula. É um dos fatores que faz a reprovação dele ficar tão alta. Não para de falar bobagem e envergonhar o Brasil. Não para de viajar e gastar o dinheiro dos brasileiros, como eu mostrei no nosso Janjômetro. Já gastou mais de 150 milhões de reais entre gastos diretos e indiretos. E nem a base petista aguenta mais essa mulher. E pra terminar, claro, né? Não dá pra falar de PT sem falar de corrupção. Mais e mais escândalos de corrupção. O novo, né? O escândalo bilionário das fraudes do INSS. É um presidente Lula completamente isolado, rejeitado, sem apoio fora da bolha petista. É o Brasil dizendo: Lula, chega, vai ficar com a sua janja pra lá e saia da presidência da República. Compartilha esse vídeo. Mas, L, mais uma traição de Lula que você não vai ver na Choquei. Não vai ter pronunciamento da Anitta, nem videozinho do Felipe Neto. Vem que eu te conto. O desmatamento na Amazônia subiu 91% apenas em maio desse ano. 91% em apenas um mês. Foram quase 1.000 quilômetros quadrados destruídos. É do tamanho, sei lá, de uma cidade igual Belém. Completamente destruído, justamente por quem dizia que ia resolver o problema do meio ambiente brasileiro. Hoje está claro que manter uma floresta em pé e bem cuidada, ela pode ser tão rentável para o Estado e para os povos que moram na floresta do que qualquer outro investimento. E quem votou nesse cara, tá calado. Desde o início da série histórica, esse é o segundo pior índice. 1.000 quilômetros destruídos. Um aumento de 91% das queimadas. E a Choquei tá calado. Cadê o presidente Lula, que dizia que ia proteger as nossas florestas? Cadê a Marina Silva, ministra do meio ambiente, que dizia que ia ter desmatamento zero? Cadê esse pessoal? Pra vocês terem noção, já são 278 mil focos de incêndio só esse ano, só em 2025. É o pior número dos últimos 15 anos. 15 anos. E o pessoal tá calado e a Marina Silva tá calada também. Enquanto o Brasil tá literalmente pegando fogo, o governo tá de bracinho cruzado e louco pra fazer discursinho bonitinho e mentiroso na COP30. Mas eu vou ter que perguntar, cadê os artistas? Cadê aqueles cantores esquerdistas? Cadê as páginas de fofoca? Cadê esse pessoal? Cadê os ambientalistas? Não sei. Ou será que a defesa do governo Lula pra esse pessoal é mais importante e maior do que a defesa do meio ambiente? Vocês sabem que eu tenho uma opinião sobre isso. Lula trai rotineiramente os seus eleitores. O pessoal que votou nele tá completamente traído. Lula dizia que ia melhorar o meio ambiente, o resultado tá aí. Dizia que o Brasil ia ter picanha e o resultado é a picanha mais cara das últimas 2 décadas. E não é que não tem picanha, não tem cupim, não tem acém, não tem contrafilé, não tem nada. Sabe por quê? Porque a inflação em alimentos e bebidas, inclusive a cervejinha, é a 4ª maior da América Latina inteira. Traz seus eleitores rotineiramente. Esse pessoal tá louco pra cair no papinho dele e votar nele mais uma vez. O que está em jogo agora é o seguinte: escândalo ambiental, traição ao povo brasileiro e o silêncio cúmplice da esquerda. Compartilha esse vídeo. Deixa de ser feito de corno pelo presidente da O República. PSOL não é um partido político há muito tempo. Já faz bastante tempo que o PSOL se porta como um escritório de advocacia do crime. Vemos o MC Oruan, um sujeito que tem uma ligação umbilical com o Comando Vermelho, ele que é filho do Marcinho VP, um dos maiores vagabundos da história do Brasil, e uma tatuagem do Elias Maluco, de uma pessoa que foi presa por esquartejar o jornalista Tim Lopes. Essa pessoa recebeu afagos da deputada federal Erika Hilton. Saiu em alguns portais de notícia uma denúncia que eu, juntamente com o J. Júnior e o Renato Batista, 2 dos melhores porta-vozes e
coordenadores nacionais do Movimento Brasil Livre, uma denúncia que nós fizemos contra o PSOL na Procuradoria-Geral da República, pedindo que a PGR investigue uma suposta ligação do PSOL e de alguns parlamentares, em âmbito federal, com o crime organizado. E o PSOL, ele age como um goleiro que está numa disputa de pênalti e toda vez que o atacante chuta, o goleiro cai para o mesmo lado. Desde sempre, eu achei muito esquisito que no nome do PSOL, nós vemos lá PSOL, socialismo e liberdade. Qualquer pessoa que já leu uma única página de ciência política sabe que não dá pra ter socialismo e liberdade. Por exemplo, o Movimento Brasil Livre, ele tem o L também ali no seu nome. E o L é de livre, querer liberdade para o povo brasileiro. E no caso do PSOL, o L não é de defender a liberdade da população brasileira, é simplesmente de pedir a liberdade de quem a população de bem do Brasil quer ver presa. É disso que se trata. Nós tivemos a prisão do MC Pose do Rodo por ligação com o Comando Vermelho, por associação criminosa e, evidentemente, também por apologia ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Uma deputada federal do PSOL, Getalíria Petroni, quis defender o MC Pose do Rodo, dizer que a prisão dele era por conta da cor da pele dele, sendo que, quando o MC Pose do Rodo foi preso, ele mesmo confirmou ali que, na sua ideologia, era Comando Vermelho, sendo que ele poderia ter colocado TCP, poderia ter colocado ADA, poderia ter ficado neutro, preferiu ficar na cela do Comando Vermelho. Vemos o MC Oruan, um sujeito de ligação umbilical com o Comando Vermelho, ele que é filho do Marcinho VP, um dos maiores vagabundos da história do Brasil, tem uma tatuagem do Elias Maluco, pessoa que foi presa por esquartejar o jornalista Tim Lopes. Essa pessoa recebeu afagos da deputada federal Érica Hilton, sempre o PSOL pulando pro lado do crime organizado. Nós tivemos também a Polícia Civil aqui de São Paulo provando que havia uma ONG que era do PCC, que estava em reuniões com o Ministério da Justiça, legislando sobre matéria penal. Uma ONG do PCC decidindo como deveriam ser os presídios ao redor do Brasil, com presos, evidentemente, do PCC. Qual partido ficou calado? Nós tivemos o caso famoso da dama do tráfico, que recebeu passagem, hospedagem, diárias pagos com dinheiro do brasileiro para se reunir no Ministério da Justiça. E não só se reuniu com o ministro da Justiça, como se reuniu também com Guilherme Boulos. Nós tivemos recentemente o corte de 700 milhões de reais no combate ao crime organizado, o que beneficia, evidentemente, o crime organizado. Qual partido comemorou o corte de 700 milhões, quase R$1 bilhão no crime organizado? O PSOL. E essas coisas não ficam apenas no âmbito da segurança pública. Se a gente for falar de democracia, de ditadura, toda a ditadura socialista sanguinária ao redor do Brasil tem o apoio do PSOL. Não se restringe ao crime organizado e a ditaduras. Pega também os grupos terroristas. Quase todos os grupos terroristas ao redor do mundo têm a passação de pano do PSOL. Entre Israel e Hamas, o PSOL tá do lado de quem? Ingressamos com uma denúncia na Procuradoria-Geral da República para investigar se essa suposta relação do PSOL com o crime organizado é apenas livre e espontânea burrice desses parlamentares ou se tem algo por trás, sobretudo um financiamento por trás desse serviço da advocacia. O PSOL não é um partido político há muito tempo. Já faz bastante tempo que o PSOL se porta como um escritório de advocacia do crime. Que papelão do Lula. Mais uma vez tentando usar nós negros como chaveirinho político. Onde chega a época da eleição, ele balança um pedacinho de picanha, balança uma latinha de cerveja e os negros vão lá e vão votar. A nova dele agora é sancionar uma lei que amplia ainda mais as cotas raciais e aqui vem a minha resposta para esse cara. Mais uma solução ridícula do PT para a desigualdade social brasileira. Agora eles aumentaram a cota racial em concursos públicos de 20% para 30%. É a velha tática do PT. Destrói completamente a base, depois oferece migalha para a população como salvação. Além dos negros, essa ampliação de 20% para 30% de cota em concurso público ainda vai abarcar indígenas e quilombolas. Sim, 3 em cada 10 vagas de concursos públicos vão estar destinadas para esses grupos focais do PT. Para entrar, a boa e velha, ou má e velha, autodeclaração. Que se você é meu seguidor, você já sabe todos os problemas desse método de entrada em concursos públicos. A autodeclaração é muito fácil de burlar e ainda vai criar o famoso tribunal racial, para ver se a pessoa é de fato indígena, é de fato quilombola, é de fato negro. Será que com mais desigualdade nós vamos alcançar a igualdade? Essa é a estratégia do PT? Só que o que esse pessoal não entende é que o buraco é muito mais embaixo. Os negros têm dificuldade em entrar em concursos públicos ou vestibulares de universidades federais porque eles são os mais pobres do Brasil. E os mais pobres do Brasil têm uma educação pública de péssima qualidade, uma educação pífia. E o principal responsável para isso é o PT. Nos últimos 20 anos, o PT ficou 15 à frente do Ministério da Educação. E o resultado é esse aí. Segundo o próprio IBGE, 7 em cada 10 analfabetos brasileiros são negros ou pardos. Isso não é coincidência, isso é consequência de uma gestão trágica do PT na nossa educação. Quem destruiu gerações e gerações de pretos e pobres é justamente o governo que dizia defender os pretos e pobres. E a solução para isso não é cota racial em concurso público. A solução para isso é melhorar a educação que o próprio PT destruiu. O que mais? Em 2022, apenas 10% dos negros de escola pública conseguiram atingir os melhores índices em português. Sabe quanto foi o mesmo índice entre brancos de escola privada? Quase 60%, 58%. Ou seja, é óbvio quando você colocar esses dois grupos para disputar um concurso público ou um vestibular de faculdade, os brancos de escola privada vão ter melhor vantagem. E a solução não é você colocar uma cota no final dessa disputa, é você melhorar a educação já desde a base. E quem destruiu a educação? O partido que agora vem com o papinho de cota em concurso. O recado final para esse pessoal é o seguinte: dar cota sem dar educação é a mesma coisa que você jogar uma pessoa no mar e prometer que vai dar o colete salva-vidas só depois que a pessoa se afundar. Compartilhe esse vídeo. Chega desse papinho de cota racial, vai. Crise financeira sem precedentes nos Correios. Você, Cristiano Beraldo,
um rombo nas contas dos Correios de quase 2 bilhões de reais nos 3 primeiros meses do ano e a operação da companhia comprometida, né? Porque se os funcionários não encontram caixa de papelão e fita adesiva, é sinal que o negócio está difícil. Difícil para nós. Olha que interessante. Hoje, o deputado estadual Guto Zacarias, de São Paulo, acionou o Ministério Público Federal para impedir que os Correios continuem fornecendo carro de luxo para sua diretoria. Carros preferencialmente pretos, a combustão ou híbrido, com no mínimo 150 cavalos de potência e porta-malas de 300 litros de capacidade. E, naturalmente, os carros precisariam estar à disposição desses diretores com motorista e combustível. Como é que pode uma companhia que não tem o básico para prestar o serviço a que se propõe a população, mas garante carro de luxo para os seus diretores, apesar dos prejuízos apresentados? Tanta gordura, tanta mordomia para cortar, mas não cortam. Esse é o modus operandi que vai tomando conta de tudo que está sendo administrado pelo atual governo. O que eles querem é ser uma oportunidade para os sanguessugas que vêm da política, se instalam ali e vão tomando tudo que tem ali dentro. Apresentou resultado negativo, a União vai e paga. E acabou. E é impune para todo mundo. Então, veja, são 2 bilhões, mais de 2 bilhões de rombo, Canhato, e nós estamos aqui desesperados com os 6 bilhões de assalto ao INSS. Para esses 2 bilhões do Correio virar 6 é 1 minuto. Só que eles vão ficar impunes. Não vai ter Polícia Federal para investigar, não vai ter processo correndo na justiça, não vai ter nada, vai terminar o governo. Eles vão para casa curtir essa grana. Não tem nenhum compromisso com a eficiência. Só tem compromisso com a companheirada para dar emprego e servir de fluxo de dinheiro para eles arrumarem negócio para fazer.